Boa noite a todos e a todas. Que a paz e a luz do nosso Mestre continue aqui nos envolvendo, agora e sempre. Pequenos que nós somos, nós vamos aqui pedindo a espiritualidade amiga, tão presente, que nos inspire hoje mais uma vez, para que através de nós possa fluir algo de edificante, de construtivo, de positivo para cada um que se encontra aqui em todos os planos. Afinal, temos irmãos desencarnados também. Então, conhece-te a ti mesmo, rompendo véus, ampliando horizontes. Muitos de nós, quando começamos essa jornada de buscar nos tornar uma versão melhor de nós mesmos, nós nos pegamos com a seguinte dúvida: como seria bom se tivesse aquele gênio da lâmpada e a gente pudesse perguntar para ele, né? Qual é o melhor meio, qual é a melhor forma de eu fazer isso, de me melhorar? Fazer por nós ele não pode, tá, gente? Infelizmente, esse é um processo autorrealizável e intransferível. Mas a boa notícia para a gente já começar essa noite espalhando luz é que a gente não precisa do gênio da lâmpada, porque Kardec perguntou isso aos espíritos e eles nos responderam. Então, já vou fazer valer a noite de vocês, tá, gente? Afinal, se vocês vieram aqui numa terça-feira à noite, né? Então já vamos fazer valer essa palestra nesses primeiros minutos. Qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Foi a pergunta de Kardec, Livro dos Espíritos, 919. Aí Santo Agostinho responde para nós assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, nós vamos falar hoje do melhor e poderíamos talvez nos arriscar a dizer do único caminho real para a nossa evolução, para as conquistas do ser, não do eu, para as conquistas do ser eterno, divino e luminoso que nós somos em essência. Hoje nós faremos juntos uma viagem ao centro de nós. Então eu humildemente peço que nós deixemos do lado de fora agora dessa porta melindres, orgulho, ruídos que nos impedem, às vezes, de olhar para quem somos com a luz da verdade. Porque, por vezes, será incômodo nos olhar nus e despidos espiritualmente perante o espelho da consciência. Então, é preciso que nós nos desarmemos. Vamos baixar as defesas do ego, do orgulho agora, e afinal estaremos falando de uma jornada e de uma viagem que todos nós precisamos fazer. Esse é o nosso elo comum aqui nessa terra, nessa vida. Viagem ao centro de nós. Conhece-te a ti mesmo, então, para começar, não é destino, é caminho. Não é um lugar ao ser alcançado, é um caminho a ser percorrido. Nós somos seres eternos, estamos transitoriamente numa experiência material. E sabemos que nosso único destino final é a comunhão plena com Deus. Olha que maravilhoso isso, gente. Nós só estamos destinados a uma coisa, e essa coisa é a comunhão plena com o divino e tudo que é divino. Felicidade plena, paz plena. Agora, é possível a gente evoluir sem mudança, será? Não é. Não é possível, né? Se nós estamos aqui para evoluir, nós precisamos a cada tempo mudar. A cada momento deixar de ser alguém e passar a ser alguém novo. Deixar um pensamento que já não faz sentido para que outro melhor entre no nosso coração. Deixar uma crença que nos limitava para que outra nos expanda, nos amplie os horizontes. Logo, se buscamos constante evolução, devemos nos manter em movimento. Mudança
fluxo constante. Luz é energia em movimento. Já paramos para pensar nisso? Luz é energia em movimento. Se somos luz, devemos nos manter em movimento para nos manter iluminados e luminosos. Porque existe uma diferença, não é? Essa sala está iluminada, mas não é somente pelas nossas luzes interiores. Há também a luz exterior. Fala-se que é iluminado qualquer objeto sobre o qual incide uma luz. Essa cadeira, por exemplo, está iluminada sem ter ninguém. Não há vida nenhuma nela e, no entanto, ela é iluminada. Ser luminoso é uma escolha. É quando acendemos de dentro a nossa luz e a oferecemos ao mundo e aos outros. E também, para nos iluminarmos, devemos nos manter em constante questionamento. Afinal, como é que nós vamos mudar se achamos que já respondemos tudo? Como é que nós vamos mudar ou buscar transformar algum aspecto da nossa vida se a gente acha que já obteve a melhor resposta para aquela pergunta? É preciso que voltemos a nos questionar. Perguntas básicas, até perguntas que nós já havíamos esquecido e que parecem óbvias, mas que quando a gente para pensar mesmo, talvez a gente não saiba a resposta. Por exemplo, quem sou eu? O que me faz feliz hoje? O que me faz me sentir realizado hoje? Provavelmente, se nos perguntarmos isso, não será a mesma resposta do que 10 anos atrás. Quem são as pessoas que eu mais confio hoje? Provavelmente essa resposta pode ser diferente, assim para N perguntas que poderíamos multiplicar ao infinito aqui. E precisamos nos manter questionando. E como o tema hoje é Conhece-te a ti mesmo, estamos falando das questões que nos dizem respeito. Ou seja, questões que nos devolvem a nós mesmos, que nos fazem voltar à nossa essência. Como disse o filósofo Heráclito, nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque na segunda vez, o rio já não é o mesmo, afinal, as águas correm, não é assim? Mas o homem também já não é o mesmo. Deus queira. Gente, o pesadelo de qualquer espírita deve ser alguém te encontrar daqui 10 anos e te falar assim, você não mudou nada, rapaz. A gente que se declara cristão ou espírita, a gente tem que ter pavor a isso. Porque se a gente não mudou nada, a gente não evoluiu, por certo. Esse mesmo filósofo nos ensina que tudo é temporário, transitório. Tudo que permanece é impermanência. A única coisa que permanece é a mudança. E olha que esse cara é pré-socrático. Ou seja, não é nenhum filósofo atual não, viu, gente? Nós estamos falando disso aqui, ó, gente. Ó, papo de 5 séculos antes de Cristo. Ou seja, a gente já se fazia essas perguntas. Elas não são novas. O homem já busca a sua essência há muito tempo. O problema é que cada vez mais a gente encontra ocupações para não ter que pensar nessas perguntas, não é verdade? E que hoje a gente chama de entretenimento, que é mais fácil. Então eu te convido agora, aí no seu mundinho, né, no seu mundo individual, espiritual, a refletir, a jogar uma luz sobre isso e pensar nessas perguntas. Como você construiu o seu jeito de ser? A forma como você se manifesta aí hoje no mundo. É uma construção, né, gente? Vamos refletir rapidamente como que eu construí esse ser que eu sou hoje, desse jeito que eu estou hoje no mundo. Como que foram construídas as suas forças de caráter? Aquela parte de você que você se orgulha, suas conquistas, aquilo que você desenvolveu, conquistou, seus valores, suas virtudes. E como foram construídas os seus medos, suas dores, suas feridas, suas cicatrizes? Pensar nisso é repensar a nossa história.
é relembrar o nosso passado, não para voltar a sentir o que a gente sentiu lá. De forma nenhuma esse é o objetivo. Não visitar o passado para relembrar o que nos fez nos sentir mal, ou nos fez uma cicatriz ou uma dor. Mas para entender que hoje, muita coisa do que a gente carrega, talvez já não faça sentido. Talvez tenha peso nessa bagagem que a gente está levando e que já era para ter deixado no passado. As nossas dores, as experiências dolorosas que nos marcam, certamente elas nos ensinam alguma coisa. Certamente também elas nos deixam algumas marcas, traumas. Mas hoje nós podemos olhar para elas com um novo olhar, extraindo delas o aprendizado e nos permitindo não ser o nosso passado, nos permitindo ir além. Sabe aquela coisa? Me traíram uma vez, nunca mais vou confiar em ninguém? Será que o mundo se resume a uma pessoa, a uma experiência, a um momento? É preciso coragem, não é verdade? Muitas vezes é preciso coragem para a gente avançar na vida, principalmente naqueles campos que doeu, né? Naqueles campos onde, de alguma forma, a vida nos trouxe experiências dolorosas. Mas isso também é conhece-te a ti mesmo. Naquela hora que der um friozinho na barriga, um medinho, se a gente se conhece, a gente fala, não, isso é só meu trauma gritando. Deixa eu calar ele, eu sou maior. Eu sou maior do que eu era antes. Estou melhor do que eu era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Essa é parte de uma letra de um compositor chamado Danny Black. A música se chama Maior. O que te fez ser como você é? O que te forjou? Como foram construídos as suas histórias, suas conquistas? Aquilo que você não gosta hoje, ou você é avesso, você tem consciência da causa ou do motivo? Tem coisa que a gente não gosta e nem tem consciência do porquê, né? Ai, eu odeio isso aqui, nem sei te explicar, mas quando eu vejo, me dá um negócio assim, é preciso que a gente investigue isso. Provavelmente tem uma causa, só nos é inconsciente. E se a gente sabe o motivo, será que ele ainda existe no presente? Também, né? Às vezes algo nos incomodou no passado, mas será que hoje ainda faz sentido? Ainda faz sentido hoje eu odiar restaurante de comida italiana porque uma vez eu tive uma experiência horrível, aconteceu uma das piores cenas da minha vida num restaurante de comida italiana? Às vezes a gente precisa dar novas chances, né? De novo, se a gente fizer um paralelo, a vida é esse rio. A gente precisa deixar a água correr. E se lembrar de tempos em tempos de tomar um novo banho, né? De se refrescar, de limpar, de tirar aquela sujeira, de tirar aquilo que já não nos serve. Em quais campos do seu ser a vida cessou o seu movimento? Em quais campos você deixou de se banhar ou o rio deixou de fluir? Vale a pena refletirmos, não é? Todos nós temos esses campos, tá, gente? Não se sinta mal. Todo mundo aqui tem alguma área da sua vida que esse rio parece que secou. Ou que a gente já não está com coragem para tomar um novo banho nele. Aí a gente pode lembrar que a gente tem Jesus nos chamando. A gente tem esse mestre dizendo, eu estou com você. Tá com medo? Vem com medo mesmo. Eu estou com você. E se eu estou te chamando é porque você dá conta. A gente precisa confiar na sabedoria divina. Se Deus está deixando a vida te oferecer um desafio, uma nova experiência, uma nova oportunidade, que você chama de dificuldade ou de desafio, é porque Ele sabe que você dá conta. Todo mundo aqui deve conhecer aquela frase que Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que podemos suportar. Deus é nosso Pai, puro amor. Se Ele está permitindo que a vida traga alguma experiência para a gente, é porque Ele sabe que de lá a gente pode tirar algo grandioso, que vai nos fazer melhor, que vai nos fazer maior.
E se conhece-te a ti mesmo é um caminho, esse caminho é para dentro. Jesus, certa vez contou uma história, está narrada nesse livro, Jesus no Lar, psicografia do nosso querido Chico Xavier, espírito Nélio Lúcio. E essa história se chama A Visita da Verdade. Certa vez, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, o que é a verdade? E aí Jesus, sendo Jesus, né, gente, contou uma parábola para explicar melhor. Ele disse mais ou menos assim, numa caverna escura, onde a claridade nunca surgiu, demorava-se um certo devoto, implorando o socorro divino. Ele se declarava o mais infeliz dos homens. Não obstante, na sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora, que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso enviou-lhe então a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou a ele calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava ele desalentado. Conduído, o Senhor então determinou que o visitasse a caridade. A nova mensageira acariciou-o, alimentou-o, endereçando palavras de carinho, como se fosse uma abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai enviou então a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. E agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre temeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar aquela visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, ele fugiu. Fugiu espavorido, em busca de outra caverna, onde conseguisse esconder a própria miséria, que agora então reconhecia. Conta essa história que o mestre fez uma longa pausa e terminou palavras de Jesus aqui, dizendo o seguinte: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com o direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno, gritam fortemente implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos
irritadiços, hesitantes. Alguma semelhança conosco? Só eu? Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. E aí a gente chega num momento em que a gente precisa se perguntar: até quando nós vamos sair correndo em busca de uma nova caverna para nos esconder de nós mesmos? Para nos esconder de nossas imperfeições, de nossas chagas? Nós precisamos encontrar em nós a humildade. Essa mesma humildade que um Francisco de Assis, como cantaram um hino dele aqui, tinha de sobra. Humildade para olhar para nós mesmos com coragem e não fugir. Sustentar quando a verdade nos visitar, quando a luz se fizer na nossa caverna interior, sustentar entrar nesse templo sagrado que nós somos. E diante dessa luz inconfundível da verdade, olharmos com amor para quem somos, para nossas fragilidades que todos temos, para nossas dores, para os nossos erros, sabendo que Deus não quer que nós nos sintamos culpados, fiquemos remoendo. O erro serve somente para que a gente aprenda, extraia dele algo de bom e nos torne melhor. Precisamos baixar o escudo do orgulho, as defesas do nosso ego. O renomado psicólogo Jung, certa vez, disse que até que o inconsciente se torne consciente, ele irá dirigir sua vida e você irá chamá-lo de destino. Quantas coisas nós não chamamos de azar, de destino, e talvez seja apenas nós mesmos fugindo de nós mesmos. Faz sentido? Talvez seja só um pouco de falta de disposição ou humildade interior para perguntar assim: por que isso está se repetindo na minha vida? Será que eu sou tão azarado assim mesmo? Será que é coincidência? 3 vezes que eu fui por aqui, não pode ser, Deus me esqueceu nessa fila. Ou será que é justamente Deus falando, tá vendo? Quantas vezes eu vou ter que te mostrar que não é por aí? Porque a gente aprende pela dor, não é, gente? A gente aprende pelo amor, mas também aprende pela dor. O livro dos Espíritos nos revela isso. Qual a utilidade da dor? Os Espíritos vêm esclarecer brilhantemente. A dor, primeiro, ela nos lapida. E segundo, ela nos iguala. Nenhum ser humano vivo nessa terra pode dizer que não praticou o bem ou que praticou o mal por falta de saber, por falta de consciência, né, de que aquilo não era o certo. Porque todos passam por dor, uma dor de dente, um dedinho quando você chuta a quina. Pode ser Jesus, pode ser o maior bandido dessa terra. Todo mundo sente dor igual, gente. Fora as dores psicológicas, né? A dor da rejeição, a dor da incompreensão. Então, nenhum de nós tem a desculpa de dizer, não, eu não fiz o bem porque eu não sabia. Ou eu vivi a vida de qualquer jeito, sem me importar com os outros e desrespeitando, porque eu não sabia que doía. Não casa, né? Todos nós já passamos por alguma experiência dolorosa, isso nos iguala. Também foi Jung que falou que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Vamos olhar para dentro, gente. É o melhor uso que a gente faz do nosso tempo aqui nesse planeta. Porque nós não vamos responder pelas ações, pelas decisões e escolhas de ninguém, a não ser de nós mesmos. Vocês sabiam disso? Não vai adiantar, gente. Desculpa frustrar vocês nessa terça-feira à noite. Não vai adiantar chegar lá e falar assim, mas também é o marido que eu tinha. Aos filhos que você me mandou, Deus. Até porque se a gente acredita numa justiça divina, e se a gente é eterno, vamos fazer uma matemática rápido junto aqui, gente?
Se eu estou com algumas pessoas que não são tão fáceis para mim, e Deus é justo, provavelmente eu não fui tão fácil para elas. Provavelmente eu não fui o melhor amiguinho numa outra encarnação, não é assim? Nossa, mas eu não sei o que tem essa pessoa na minha vida. A mesma coisa vale com as dificuldades, com as doenças, né, gente? Principalmente congênitas, né? Sabe aquela doença que a gente já vem com ela? Bom, da onde será que vem? Se eu não fiz nada nessa vida para merecer essa doença, nossa, Deus foi injusto comigo? Talvez eu estou nesse corpo tentando resgatar um débito de outra vida. Talvez não, né, gente? Basta a gente ter humildade e, sob a luz da verdade, as coisas se revelam. Agora, a gente precisa aceitar as coisas como elas foram, né? O passado é um caminho que a gente já percorreu, vocês concordam? Né? Já passou, o nome já diz. Não adianta a gente ficar voltando. Se o conhece-te a ti mesmo é um caminho, vamos tocando em frente. Né? Diria o Almir Sater aqui pra gente. Vamos tocando em frente, essa é a vida. Olhar para trás só para aprender o que foi bom, recolher as experiências, o aprendizado. E a gente só avança no caminho caminhando. Né? Não adianta a gente ficar se remoendo no que já foi. Então nós precisamos nos perdoar. Também faz parte desse pacote, tá? Conhece-te a ti mesmo. Às vezes, quando a gente começa a olhar muito para nós, a refletir, né, com sinceridade, às vezes não, normalmente dói. Mas a gente precisa lembrar que Deus, né, é amor incondicional e Deus, todos os dias, Ele nos dá uma nova chance, não é assim? Então, olhar para quem nós somos, olhar para o que nós ainda temos a trabalhar, mas com compaixão, com alto amor, aceitando, né? Aceitando que nós temos essa condição hoje, mas perante a nossa essência, que nós somos luz, nós temos um caminho e basta a gente continuar caminhando que nós chegaremos lá, sem dúvida. Perdoar as nossas falhas do passado, né? E se tiver difícil perdoar, se eu ainda não te convenci, vou chamar o mestre, meu parceirão, irmão mais velho, Jesus. Aí agora eu quero que você imagine Jesus aqui do lado, e nós vamos imaginar como se fosse naquela vez que queriam apedrejar uma mulher, vocês lembram? Né? Pega em adultério no ato. Olha só. E aí Jesus chega calmo e tranquilo. E ele fala o quê? Quem estiver sem pecado aí, atira a primeira pedra. E depois ele vira para a mulher e ele fala algo interessante. E eu quero que você escute agora essas palavras de Jesus para você, porque ele também está falando para você e para mim. Ele pergunta assim, ó, aonde estão os teus acusadores? E aí ela diz, se foram. E aí ele diz o quê? Para nós, eu tampouco te condeno. Ou seja, o único ser que não pecou, o único que teria propriedade, autoridade para nos condenar, ele está dizendo para você, seja qual for o seu erro, eu também não te condeno. Só te peço uma coisa, vá e não peques mais. E nós precisamos, se a gente se serve do perdão, também perdoar, né? Aprender a perdoar as faltas alheias. Porque Deus, que é o nosso Criador, Ele escolhe misericórdia todos os dias para conosco. Vamos refletir sobre isso. Jesus, né, é o mestre. É o melhor exemplo que a gente tem. O homem que viveu sem pecados. E o seu Criador, que ele chamava de Pai, né, e nós chamamos também, que é a autoridade suprema, né, o dono do pedaço, todos os dias, sem te pedir nenhuma prestação de contas, ele te concede gratuitamente misericórdia.
Vamos imaginar se a misericórdia divina falhasse por um dia. Quem de nós aqui hoje pode levantar a mão e dizer assim, eu estou tranquilo. Eu já não preciso mais da misericórdia divina. Eu também não posso não, gente. Que bom, acho que a gente está com um pouquinho de humildade já, pelo menos. Então, se Deus nos dá essa misericórdia todo dia, nós também precisamos aprender a ser misericordiosos. A entender que o outro também erra, porque o outro também está no mesmo processo que a gente. Se ele já fosse ser de luz, estava num outro plano, gente. Então, o outro vai errar, faz parte do processo e da caminhada. E tem um bispo da Igreja Católica chamado Ironis Puldar. Esse cara ele dá um testemunho que eu acho que é válido compartilhar. Ele fala que quando ele ainda estava começando, né, a sua carreira ali religiosa, certa vez ele ficou encarregado de um encontro de jovens. E aí, todo animado, né, foi fazer aquele encontro de jovens. No primeiro dia já, caos, puro caos. E aí os jovens ali, naquele ambiente, né, que era tipo um acampamento, vamos dizer assim, eles acharam que era uma boa brincadeira, uma forma divertida de se entreter. No banheiro, eles começaram a atacar fezes um no outro. Então vocês imaginem que cena linda. E aí o bispo chega, né? Depois de ver aquele alvoroço, e ele fica como? Tranquilo, né? Fica pé da vida, porque bispo também é humano, tá, gente? É humano igual a gente. E aí ele relata que ele ficou assim, com um ódio, que nas palavras dele, ele diz o seguinte pra gente. A única palavra que eu tinha para pregar para eles, naquele momento que eu entendia, era escrever o evangelho na minha mão e sentar a mão na cara deles. Palavras dele, tá? Acho que não seria uma boa escolha, mas me identifico. Talvez, acho que quem de nós que não ficaria nessa mesma pegada, né? E aí, ele disse que ele reuniu os jovens, né? E deu aquele sermão, né? Deu aquele sermão. Oh, como é que vocês fazem isso, seus bandas? E começou a rasgar o verbo, mas assim, já estava soltando fogo pelo nariz. E a certo momento dessa sabatinada, ele falou a seguinte frase: vocês não têm jeito. E ele conta que quando ele disse isso, ele ouviu a voz de Deus dizer o seguinte: e você, tem jeito? Você lembra do seu passado? Lembra de quem você era? Você lembra de tudo que você já fez? E qual foi a vez que você se aproximou de mim e eu não te perdoei? E aí eu comecei a chorar e não tinha outra coisa a fazer a não ser pedir perdão. Palavras do Spuldar. Eu comecei a pregar sobre o amor de Deus para eles e vi que neles faltava amor. Não faltava a graça da conversão, não faltava um desejo de santidade. Eles tinham isso, mas também tinham um vazio, a ausência de amor. Então, nós precisamos ter essa coragem, gente, de lembrar que quando o outro erra com a gente, é a ausência de amor. Não quer dizer que nós somos saco de pancada, que nós devemos aceitar tudo em nome do Cristo, mas que a gente possa ter misericórdia, sabendo que não cabe a nós julgar nem condenar ninguém. Nós não temos essa autoridade, porque nós precisamos dessa mesma misericórdia todos os dias. Nesse caminho, Deus não te espera perfeito. Ufa! Isso é libertador, né, gente? Conhece-te a ti mesmo. É um caminho e é para dentro. A terceira boa nova de hoje. Deus não te espera perfeito. Ele só te espera inteiro, disponível, sincero. Ou inteira, disponível, sincera. Salmo 139.
Senhor, tu me sondastes e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe entendes o meu pensamento. Examina-me quando estou trabalhando e quando estou descansando. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me venha à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Esse é o Deus que nós estamos falando. Deus conhece a gente no íntimo. Quem nós estamos querendo enganar, gente? Nós não temos mais esse tempo. Planeta Terra em transição. Até quando nós vamos ficar contando as mesmas histórias para nós mesmos? Deus nos conhece no íntimo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E essa frase agora pode ser uma oração diária, ó. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Não dá para fazer esse tal de conhece-te a ti mesmo, essa peregrinação interna, esse caminho, sem humildade. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Precisamos reconhecer que ainda somos pequenos. Nosso estágio atual ainda é limitado. Por isso que a gente colocou rompendo véus e ampliando horizontes. Nosso horizonte ainda é limitado. Nós não podemos achar que nós estamos de igual a igual com o Espírito como Cristo ou com o nosso Pai. Às vezes a gente reza ou conversa com Deus como se a gente estivesse vendo o mesmo cenário, né? Eu fico imaginando Deus. A gente lá no labirinto, perdidinho, ele lá de cima falando, olha, tá me pedindo para vir para cá, tem um precipício, e tá insistindo que é o melhor para a vida dele. E eu tô virando para cá e em vez de orar obrigado, né, por me dar sabedoria, tá lá, por que você não me dá o que eu peço, Deus? Você me esqueceu. Muitas vezes Deus não nos dá o que a gente quer, porque não é o melhor para nós. Isso é humildade. Se Deus é bom o tempo todo Deus é bom, não é o que diz? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Se essa bondade não falha, quando a gente acha que a bondade de Deus falhou, não é hora de questionar Deus. É hora de ter humildade e questionar, será que eu estou pedindo certo? Será que eu estou pedindo o que é mesmo melhor para mim? Porque se Deus é bom e perfeito, será que eu vou querer realmente discutir de igual para igual com esse pai? E Deus é tão maravilhoso que ele até deixa, né? Se a gente quiser fingir que a gente é Deus, quanto tempo a gente não fez isso? Tudo bem. Né? Deus é tão maravilhoso que ele respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso querer. Nada acontece sem o nosso querer. Nada fere o nosso livre-arbítrio. É por isso que Deus permite a gente se auto-enganar por várias encarnações, gente, se a gente quiser. Deus permite a gente ficar nessa caverna escura e a hora que vier luz nessa caverna a gente corre para outra e a gente pode passar milênios assim, como a gente sabe pela psicografia inconfundível do Chico, de mais de 400 livros, né, e tantos outros autores, que diversos espíritos nos dão esse relato. E ficaram milênios ali nas trevas. Milênios de sofrimento, de dor, né, por às vezes uma falta de sensibilidade de falar, eu acho que eu errei o caminho, eu preciso voltar. Eu acho que eu me perdi lá atrás em alguma bifurcação. Enquanto eu seguir em frente achando que está tudo bem, eu vou encontrar mais do mesmo, né? Às vezes a gente precisa ter essa humildade, parar e falar, opa, se eu só estou encontrando dor, sofrimento, angústia, eu preciso voltar. Preciso tentar voltar, né? Ver onde que eu me perdi, qual foi o trajeto que eu me desviei. Porque com certeza não é vontade divina que ninguém sofra. Deus permite o mal. Isso está escrito. Deus permite o mal. Não é vontade de Deus. A vontade de Deus é o bem, mas ele permite o mal porque também é instrumento para a gente crescer. Nós precisamos dobrar nosso orgulho. Pegar o orgulho assim, gente, dobrar, pôr no bolso e falar,
Fica aí. Porque os nossos maiores dois inimigos, segundo o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho e egoísmo. A gente cansa de ouvir isso aqui na Casa Espírita, né? Orgulho e egoísmo. Então nós precisamos vigiar, né? O orgulho, a gente precisa saber botar ele no bolso, mesmo quando a gente está ouvindo algo que não é tão agradável, falar, peraí, quem que está se incomodando aqui? É minha alma ou é orgulho? Porque o orgulho não vai gostar mesmo de ouvir uma coisa que, né? Mas a gente não tem que perguntar se a gente está gostando ou não de escutar aquilo. A gente tem que primeiro ver se aquilo faz sentido, se é verdade, né? E o que a gente pode aprender com aquilo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16, 2. Tomar cuidado também, né, gente? Porque se a gente fica só na nossa razão, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. A gente pode achar que está tudo. Não, imagina. Eu conheço a ti mesmo? Para mim está tudo em dia. Tudo que eu pergunto para minha consciência está bem. Como é que está a sua vida? Está bem. Está fazendo todo, estou fazendo tudo certo. Aí aquilo lá, aquela atrapalhada que você fez com o fulano. Ah, mas o fulano mereceu. Tá tudo certo, Deus entende. A gente tem que tomar cuidado, porque sem humildade a gente realmente acha que nós somos o divino. Né? E aos nossos olhos pode parecer que tudo se justifica. Então, aí que entra o tal do autoconhecimento. Né? Olhar com sinceridade e aceitar que, principalmente quando tem mais de uma pessoa, né, falando você é tal coisa. E assim, por exemplo, meu pai e minha mãe estão aqui. Sorte que eles não podem falar. Né? Mas assim, quando tem seu pai, sua mãe, pessoas que te amam, que te conhecem, te falando uma coisa, por mais que seja difícil de ouvir ou doloroso, é porque provavelmente aquilo é verdade. Vocês concordam? A pessoa convive com você há 10, 15, 20 anos. Ela está te dizendo algo, será que ela tirou da cartola? Assim, hoje eu vou estragar o dia do meu amigo ali. Né? As pessoas que nos amam, o que elas nos falam, elas querem o nosso bem. A gente precisa ter ouvidos sensíveis. Vamos tornar nossos ouvidos sensíveis a escutar como aprendizes. Não como quem sabe das coisas, mas como quem pode aprender. Com qualquer pessoa que nos falar algo. Né? Porque mesmo que a pessoa esteja falando uma besteira, ainda assim se aprende com o mau exemplo dela não falar besteira. Né? O Clóvis de Barros fala isso. Ninguém é inútil. Até a pessoa do mal ela é útil para alguma coisa, para servir de mau exemplo e você não seguir. Então, tudo a gente pode aprender se a gente tiver esse olhar de aprendiz, de humildade. Então, a gente já viu que conhece-te a ti mesmo não é destino, é caminho. O caminho é para dentro. O que mais que a gente falou mesmo? Nesse caminho, Deus não te quer perfeito, Ele te quer inteiro. E nesse caminho, olha que coisa boa, a gente não está sozinho. A gente tem um guia e um mapa. Jesus é o guia. E não sou eu falando. Né? Emmanuel fala isso o tempo todo. O Livro dos Espíritos não fala isso. Quem é o melhor modelo de conduta? Jesus, ponto. Né? Jesus é o governador planetário. Só para a gente ter uma ideia, o cara ele estava aqui já preparando o planeta antes do planeta existir. Então, fazendo uma conta rápida, se o planeta tem 4,5 bilhões de anos, nós estamos falando de um ser que cuida da sua evolução e da minha por puro amor há pelo menos 4,5 bilhões de anos. E esse cara, mesmo fazendo isso, ele escolhe vir encarnado, ao invés de mandar qualquer mensageiro, ele escolhe vir ele mesmo para dar o exemplo de tudo que ele ia ensinar, porque tudo que ele falou, ele exemplificou vivendo. Aí convenceu, né, gente? Então a gente pode pedir a esse mestre que nos amplie o horizonte. Quando a gente estiver naquele dia nublado, não estiver conseguindo enxergar muito bem o caminho à nossa frente, fazer uma oração sincera. Jesus, me dê olhos de ver. Ele não disse que a gente precisa ter olhos de ver? Vamos pedir com humildade. Jesus, não estou conseguindo enxergar qual é a melhor decisão aqui na minha vida. Não estou conseguindo enxergar qual é a melhor solução
para esse problema. Me dê olhos de ver, mestre. Me dê ouvidos de ouvir também. Jesus que nos falou que nós somos a luz do mundo. Quando nós escolhemos manifestar essa luz que nós somos, esse caminho se ilumina. A nossa vida se ilumina. De uma forma que parece mágica. E nós nos iluminamos. Afinal, essa luz vem de dentro. A gente passa a ter sentimentos melhores, pensamentos elevados. Aí brota aquela tal paz interior. E aí a gente entende o sentido do paraíso na Terra. Que o paraíso realmente não é um lugar, é um estado de espírito. Assim como o inferno. Então, se nós começamos a cultivar essa luz todo dia, fazendo ela crescer gradativamente, dia após dia, dentro de nós, naturalmente, o ambiente no qual nós percorremos e convivemos vai se iluminando. E nesse caminho, quando você se sentir fraco, ou esquecer o sentido dessa caminhada, porque às vezes nós esquecemos, né, gente? Às vezes a vida está tão atribulada, tanta coisa, tanta distração, tanto ruído, tanta violência, que às vezes a gente se perde um pouco e esquece opa, qual que é o sentido da vida mesmo? Qual que é o sentido disso tudo? Se você se sentir fraquinho, né, às vezes a gente se sente um pouco desanimado, fraco, aí também tem uma dica boa. Se entregue à caridade. Aonde for. Caridade é amor em ação. Sempre que a gente coloca o nosso amor em ação, o primeiro a receber somos nós. Todo mundo que já fez isso tenho certeza que concorda, né? O próprio Santo Agostinho ele tem uma frase que ele diz assim: se o humano soubesse o bem que faz, fazer o bem, faria por puro egoísmo. Então, sentiu que deu aquela desnorteada, estamos se sentindo fraco, um pouco deprimido, se coloca a serviço de alguém. Lembre o seu valor para a sua alma. Lembra dessa luz que você tem e como que às vezes você pode, só com um sorriso ou um bom dia, iluminar o dia de alguém. Não é? E o Emmanuel nos fala isso. Às vezes quando a gente se coloca a servir o próximo, a gente vai cheio de problema e percebe na volta que a gente não tem nenhum. Então, se nessa caminhada a perna fraquejar, para um pouco e na primeira oportunidade se coloca e se entrega na caridade. Qual caridade? Aquela que os espíritos responderam na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Vou repetir, para a gente gravar e sair daqui com isso aqui hoje. Qual caridade nós estamos falando? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Então, para a gente concluir essa nossa agradável conversa de hoje, conhece-te a ti mesmo, é caminho, não destino. O caminho é para dentro. Deus não te espera perfeito, só te espera inteiro, disposto e sincero. Jesus é nosso guia, o Evangelho é o nosso mapa. Nesse caminho, quando se sentir fraco ou esquecer o sentido de caminhar, se entregue à caridade. E se a qualquer tempo você se desviar ou se perder, basta voltar e recomeçar o mais rápido possível de onde você parou. Afinal, se lastimar, se culpar, não resolve, não faz com que avancemos sequer 1 centímetro na senda de luz rumo à nossa felicidade e à nossa paz. Caminhar, sabendo que há uma nuvem de testemunhas torcendo por você e que o único que poderia te deter te fez para vencer. Que assim seja, graças a Deus.